Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gevandro Barros e esse é o seu videocast de Lean Construction e Excelência Operacional. Nesse videocast de hoje em especial, eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro que está aqui, que tem a ver aí bastante com, inclusive com algum momento que a gente está passando aí de Lean Construction no Brasil. Embora ele seja um livro aí, uma edição de 2011, vou falar para você o porquê e como é que eu tenho utilizado, já utilizei esse livro, estudei, como é que eu tenho utilizado esse livro aí em alguns approaches de Lean Construction Excelência Operacional em alguns projetos. Então, vamos lá, segue a vinheta aí e eu volto para a gente falar sobre ele. Muito bem, então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Estou aqui com esse livro Modern Construction Lean Project Delivery and Integrated Practices. Ele é de dois autores, uma pessoa chamada Lincoln Forbes e outra Syed Ahmed, da CRC Press. É um livro em inglês, ele foi escrito, estava dando uma olhada aqui, em 2011, é uma edição de 2011. Eu comprei, eu sempre coloco um carimbinho aqui do lado, eu comprei em 2013 e fui estudar realmente esse livro de 2014 para 2015, pelos apontamentos que eu andei olhando aqui agora antes de fazer esse vídeo para vocês. Esse livro tem duas coisas que eu gostei bastante quando eu estudei, eu gosto de livros tipo esse aqui, que não são livros apenas de leitura, né? Você não precisa, obviamente... eu não li o livro inteiro, e quem sou eu para ler todos os livros que eu tenho aqui na prateleira inteiro? A maioria deles sim, mas alguma parte dos livros a gente, quando vai estudar algum tema específico, não necessariamente você precisa ler o livro inteiro, pode ir direto ao ponto. Esse livro tem... eu vou colocar três coisas que me chamaram a atenção, que foram as que eu me concentrei, principalmente as duas, a segunda e a terceira coisa que eu vou dizer, e que... são importantes, inclusive, para o momento que a gente está vivendo, para a sequência metodológica que eu tenho trabalhado aqui e que eu venho trabalhando nos últimos anos. Obviamente, ela vem sofrendo algumas mudanças, né? E para melhor, obviamente, a gente vem criando novos approaches, vem descobrindo novas alternativas de implementar certas coisas junto a alguns clientes de tipos de mercados e tipos de projetos diferentes, unir metodologias de Lean com outras metodologias para que os approaches e a velocidade de implementação seja mais rápida e os resultados também para os clientes sejam melhores e mais rápidos, enfim. A primeira coisa sobre esse livro é que ele não é um livro a depender, comparando aí com os outros livros, esse é um livro bastante técnico, tá? Vocês vão ver que ele tem aí quase 500 páginas, ele não é um livro tão fino assim, mas não é igual um outro que eu mostrei para vocês, que é bem robusto. Mas ele é bastante técnico. Eu gosto bastante de livros, né, pelo meu perfil de engenharia aí. E ele é um livro que na sua parte técnica ele abrange algo que eu, olhando aí um pouquinho na construção de como esses dois autores escreveram o livro, achei muito legal porque o approach deles escreverem um livro, né? A primeira coisa, eles falaram deram um overview da indústria da construção, isso eu não vi em livro nenhum, né, de EPC, de tipos de contratos de risco, contratos fast track, falaram de partnering, falaram de uma série de coisas no capítulo 1. O capítulo 2 fala de produtividade e sistema de medição de performance na construção, que é algo que não vi em livro nenhum, algum dos outros assuntos eu também, que eles abordam aqui, também não vi em nenhuma bibliografia formal, como um livro desse. Depois ele entra na parte de fundamentos do Lean Construction, que para quem não conhece é interessante, né? Saber aí os princípios, saber sobre os componentes, né? A parte de redução, eliminação de desperdícios, a parte fundamental, enfim. É um capítulo bastante rápido, mas que explana de maneira geral aí os princípios do Lean Construction. Depois ele entra na parte de Lean Process Management, que aí é que começa a ficar interessante o livro, que é a partir do quarto capítulo aqui que eu gostei bastante, né? Como é que ele introduz a questão, né, do tema que ele chama aqui de Lean Project Delivery System, que foi um tema patenteado, né, que
que engloba, inclusive, o Last Planner System, foi desenvolvido pelas pessoas do Lean Construction Institute dos Estados Unidos. Principalmente participaram Glenn Ballard, Gregory Ho e eu acho que mais quatro pessoas na época, e eles patentearam, não sei quem é dono do que aí, mas fala de Target Value Design, Set-Based Design, Sustainability Issues, fala de uma série de coisas, Lean Supply, Lean Assembly, e entra um pouquinho no Last Planner de maneira um pouco mais genérica, obviamente, mas explora um pouquinho o Last Planner, que é interessante para quem não conhece o approach do Last Planner. E aí foi por causa desse capítulo, pessoal, até uma curiosidade, foi por causa desse capítulo 4 e de algumas outras coisas que na época eu estava pesquisando, né? Eu comprei esse livro, como eu disse, em 2013 e fui estudá-lo em 2014 para alguns projetos que naquela época eu queria já começar a desenvolver alguma coisa nova. Não vou dizer totalmente nova, porque 100% nova nunca é, mas assim, misturando coisas porque os approaches de Last Planner System, como ele é, e para os projetos que eu havia pegado na época, eu sentia que faltava alguma coisa, né? A gente implementava, funcionava, dava resultado, muita coisa que ele chama de Master Plan ou Master and Phase Planning, depois o Reverse Phase Planning. Eu via que funcionava, principalmente o Look Ahead de X semanas e uma série de coisas, mas foi aí que me caiu a primeira ficha de começar a testar naquela época, 2014 para 2015, o que hoje já está fundamentado, né, do que eu chamo de ciclo GPPC, que engloba tudo que o Last Planner tem e mais algumas coisas, principalmente de gestão e de controle da rotina e TACT, que o Last Planner não aborda, não fala em momento nenhum de ritmo, né? Foi aí que eu comecei a desenvolver esse approach. Eu terminei esse approach propriamente depois de testá-lo em, sei lá, umas 25, 30 obras. Posso dizer que eu acho que 2017. E aí, de 2017 para cá, eu venho aperfeiçoando apenas, né? Já trabalho com esse que eu chamo de ciclo da excelência da construção. Devo escrever um material sobre ele o ano que vem, era para ter saído esse ano, mas a gente teve que mudar o curso das coisas aí por diversos motivos, então devo escrever um livro que eu não sei a que ponto de detalhes ele vai ser, se vai ser em formato de workbook ou se vai ser em formato de livros, assim, com capa dura ou não, eu estou ainda refletindo, mas que vai englobar os 4 temas do ciclo GPPC, que são gestão integrada por processos, pool planning, programação do TACT e controle da rotina, que são os 4 temas que eu acho principais para qualquer obra de qualquer tamanho, de qualquer tipo. As metodologias anteriores a ela, que a gente utiliza, né, no início de um projeto, até mesmo antes de um projeto começar, e durante um projeto até o final dele, e algumas delas até pós-obra, vamos dizer assim, são metodologias que fazem parte do mundo do Lean, que eu considero complementares, mas as principais, inclusive, são as anteriores à obra, né? Entender a obra como negócio, fazer a estratégia da operação funcionar bem, entender o Lean Project Design. Então, vou falar agora o segundo ponto. Então, esse foi o primeiro ponto. É um livro bastante técnico e que me fez pensar exatamente, foi a primeira vez que eu vi esse tema do Lean Project Delivery System e que, como ele abrangia o Last Planner System, eu comecei a pensar nessa época a partir desse livro aqui, tem algumas observações escritas aqui dentro dele, exatamente sobre isso. Depois ele fala aqui do Kaizen, de usar o Value Stream Map, que eu já tenho aí uns 6, 7 anos que eu não uso. O approach de utilização do Value Stream Map dele é interessante, mas na prática a gente vê que, né, tem ferramentas mais rápidas e mais simples para a gente atingir os resultados. O capítulo 6... ele entra na parte de aplicações de Lean Construction, aí é bem legal porque como é que ele fala, como é que a gente deve treinar, a parte de duração do coaching, as qualidades de um Lean Coaching, aceptabilidade, ação e uma série de coisas, né? Fala da jornada Lean, 5S, fala de lições aprendidas, inclusive com formação de times de Kaizen, tem... acho que 3 ou 4 estudos de caso, eu lembro aqui, achei que eram 3, mas são 4 estudos de caso bastante interessantes. E aí o capítulo 7 entra na parte dos métodos, que ele chama de Lean-Based Project Delivery Methods, ou seja, os métodos de condução, né, de projetos baseados em Lean. E aí entra o IPD, que é a segunda coisa, o IPD aí, que é a segunda coisa que eu achei bastante interessante, que é...
algo que eu não tinha visto em nenhum livro, né? O Integrated Project Delivery, que é o tema principal aqui da capa, e é um tema que para nós brasileiros, né, para eles talvez já seja um tema antigo, mas para nós brasileiros ainda não. Eu tenho feito formação, né, e algumas mentorias para algumas empresas médias e algumas pequenas, não tenho trabalhado já há algum tempo com empresas grandes, e é um dos desafios das empresas médias, né, trabalhar com projetos integrados, onde os stakeholders desde o início participam, onde a gente consiga fundamentar a implementação de Lean desde o início de uma forma tranquila, produtiva, com a participação e envolvimento de todos. Isso é o que o Integrated Project Delivery prega e que ainda é muito atual para nós, e por isso só por esse capítulo já vale a pena você comprar o livro. Depois ele fala aqui de CAD, de BIM, mas como são temas muito técnicos e ele não entra muito em detalhe, lógico que ele vai abranger, não dá para um livro, né, embora seja grosso aqui, entrar num nível de detalhe de todos os temas que estão aqui. Depois ele entra na fase de Quality Management, né, ou seja, o complemento do Lean Construction, a parte de TQM, ele explora coisas um pouco mais didáticas, fala também do Six Sigma, fala do DMAIC, fala de uma série de outras coisas, de alguns approaches que a gente sabe que até funcionam, mas não tem um viés tão grande, pelo menos aqui no Brasil a gente não utiliza tanto, né? Existem estudos de caso, de gente escrevendo sobre isso, mas na prática a gente não utiliza tanto. Depois ele parte só para uma parte de lead, né? A parte de sustainability, ou seja, sustentabilidade na construção e comissionamento. O capítulo 11 as ferramentas e as técnicas de melhoria, para melhoria realmente, né? Aí estudos de caso, curva Monte Carlo, uma série de estudos de caso que ele traz aqui, não só em cima dos estudos de caso, mas ele traz fundamentos com coisas técnicas, com fórmulas, enfim. E os últimos capítulos, eu confesso que não foram os mais interessantes para mim, que são a parte de gestão da segurança, até dei uma olhada, depois a parte de gestão dos colaboradores no sentido que ele explora aqui de como fazer as intervenções, como é que mais focado até nas normas, coisas técnicas de vibração, de extração, uma série de coisas, ergonomia, que não eram foco na época, né, do meu estudo aqui. E aí tem o complemento, né, do capítulo 7 que eu falei lá, que é o capítulo 14 aqui, que é você ele chama aqui de System Integration Approach, ou seja, os approaches de você integrar os sistemas para você fazer projetos envolvendo sistemas onde as obras têm sistemas diferentes, né? Um prestador de serviço tem lá um modelo dele de gerir, você tem o seu, como é que você pode integrar isso e fazer o que o IPD faz. Então, os capítulos 14 e 15 são focados nisso daí, né? Logicamente, ele explora algumas outras coisas aqui, a parte de Lean Design, a fase de Lean Design para supply, para assembly, para comissionamento, ou seja, do meio da frente da obra. Então, pessoal, é um livro muito legal. De novo, inglês, muito importante. Quem quer estudar, eu acredito que seja uma forma de você ter um complemento, inclusive, na sua biblioteca, porque valeu a pena. É um dos poucos livros que eu vejo que realmente valeu a pena. Tem coisas técnicas muito interessantes. Para quem estuda, para quem está escrevendo artigo, para quem é da academia e também quer ter aí livros de referência, ou seja, na biblioteca da universidade, coloquem esse livro lá que vai ser de grande utilização. De novo, foi a partir dele que nasceu o que eu chamo hoje de ciclo de excelência da construção, né, o GPPC, que a gente chama hoje, e a partir dele também foi que a gente começou a utilizar esse approach do IPD, que eu não chamo assim hoje, né? A gente não tem o mesmo formato do IPD que eles usam nos Estados Unidos e o que consta aqui no livro. A gente usa isso dentro do Lean Project Design, uma metodologia que a gente está chamando hoje de Lean Project Design, e utiliza a parte de gestão integrada junto para fazer, né, o roxinho funcionar, os métodos, indicadores, a sala de guerra, aquela coisa toda que está envolvida nos temas de gestão. Então é isso, pessoal. Esse é o livro, né, Modern Construction Lean Project Delivery and Integrated Practice. Vale a pena comprar? Fica aqui essa dica. Espero que vocês tenham
gostado demais desse vídeo. Em breve tem mais vídeos aí para você. Se você é novo aqui, considere se inscrever, clica aí no sininho para você receber uma notificação. Sempre que a gente postar um vídeo aqui, você clicando no sininho, você vai receber uma notificação automática do YouTube que saiu um novo vídeo quando a gente postar. E se você já nos segue, dê o seu joinha aí, mande o seu comentário, faça a sua sugestão. A gente sabe que agora, né, o algoritmo do YouTube mudou e quanto mais pessoas interagindo, dando joinha, mandando perguntas, ou seja, interagindo e assistindo também o vídeo até o final, esse vídeo vai chegar a mais pessoas, ele vai ser mais visto e a gente vai conseguir levar esse tipo de informação para um número maior de pessoas, tá ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.